Olá a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos agora para a nossa 22ª aula da nossa apostila do curso de Espiritismo Básico, né? Vai da página 68 até a página 71. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os povos degenerados, civilização, etc. Então, vamos lá. A história da humanidade mostra vários povos que, após se sobressaírem com seus feitos, retornaram ao estado de barbárie. O progresso intelectual conduz ao progresso moral através da compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, à medida que a gente vai progredindo, vai melhorando, vai compreendendo o bem e o mal, consequentemente a nossa responsabilidade vai aumentando. Já não tem mais como dizer, eu fiz tal coisa ou deixei de fazer tal coisa porque eu não sabia. À medida que você vai adquirindo o conhecimento, vai se melhorando, você já não tem mais essa desculpa. Você já passa a entender melhor as coisas, conhecer o bem e o mal. E é muito fácil. Aquilo que não faz bem para você, não é bom para você, também não será para o seu próximo. Como que se pode achar que para os outros é bom se para você não presta? E vice-versa, né? Isso se explica pelo fato de que os componentes dessa civilização responsáveis por essa barbárie já eram degenerados. Os que não eram passaram para povos mais condizentes com seu grau evolutivo e continuaram a progredir. Espíritos menos adiantados juntaram-se aos que não estavam ainda preparados para a mudança. Aqueles que, por sua vez, progredirem, cederão lugar para outros, e é assim que sucessivamente se processa a migração na evolução dos povos e dos planetas. Então, quando um povo ele adquiriu o grau de inteligência necessária, adquiriu o grau de moral, de conhecimento, enfim, ele evolui, ele vai para outros planetas mais evoluídos, mais adiantados. E outros virão tomar seu lugar, né, que estão mais atrasados e vêm tomar o lugar daqueles que progrediram. E é assim que o universo inteiro progride. Por outro lado, sempre vem aqueles que vêm nos auxiliar na nossa evolução, que trazem grandes inventos, né? Por exemplo, a energia elétrica, a lâmpada, o telefone, que não é invenção tão antiga assim, telégrafo, vai sempre facilitando cada vez mais a comunicação entre pessoas, vai encurtando distâncias e vai se melhorando. Com certeza são espíritos que vieram de outros planetas já mais evoluídos com essa finalidade de fazer com que a Terra avance. E assim somos nós. Quando atingirmos o grau de evolução necessário, iremos para outros planetas mais evoluídos, aprender mais, ou poderemos ir para algum em missão, para algum menos evoluído, para ensinar alguma coisa para eles, para dar um progresso para aquele povo. Há povos que, por motivos vários, são recalcitrantes, mas nem por isso ficarão à margem do progresso. Após sucessivas reencarnações, chegarão a uma condição mais elevada. Esta é a lei. A humanidade é formada de individualidades coletivas que constituem cada povo, e tal qual o homem, também passam pelo estado infantil, da idade madura e da decrepitude. A exemplo dos povos da antiguidade, as nações mais adiantadas da atualidade também terão seu declínio,
os povos que só vivem materialmente, cuja grandeza se afirma na força e na extensão territorial, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma, e aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e serão farol dos outros povos. Então, é fácil de entender isso aqui. A gente vê, sempre estuda sobre o Império Romano, que teve o seu apogeu, o seu auge e tal, conquistadores. Não tem mais nada. Hoje não tem mais nada. Com algumas exceções, mas daquele império não tem mais. E tantos outros, né? O Império Babilônico, os persas, foram povos que, né, conquistadores, foram povos que tiveram o seu apogeu, né? Estava lá no cume mesmo. E hoje já nem resquício mais existe dessas civilizações. Então o progresso é contínuo. A humanidade progride mais depressa quando homens esclarecidos impõem-se pelo número, tomam a frente e arrastam os outros. E, de tempos em tempos, surgem homens de gênio, depois homens com autoridade moral, e ainda profetas que, como instrumentos de Deus, em alguns anos, fazem avançar séculos no seu desenvolvimento. Assim como cada criatura, individualmente, povos antropófagos e selvagens serão um dia civilizados, e povos conquistadores e cruéis serão também povos cultos e altruístas. Deste modo, as diferenças entre os povos diminuirão, e os governos estabelecerão leis mais justas e sábias para os novos costumes e necessidades. Quando o homem tomar por base para suas leis a lei de Deus, então a civilização terá atingido seu estágio mais alto, e os povos praticarão, uns para com os outros, as leis de amor e caridade em toda a sua plenitude. Não haverá mais injustiças. Os homens viverão felizes e em paz, porque ninguém viverá às custas de outrem. Ou seja, sempre a gente vê que o caminho para o progresso é seguir as leis de Deus, as que ele deixou estabelecidas aqui. Temos no Velho Testamento, né, como chamam, as leis que foram promulgadas, os 10 mandamentos, né, foram promulgados por Moisés. Ele recebeu, na verdade, essas leis, né, as tábuas da lei. E Jesus veio complementar essas leis, ensinou outras coisas, outras formas também, outro jeito de amar. Se a gente conseguir praticar isso daí, todos nós conseguirmos, nossa terra será um paraíso. Será um paraíso. Todos viverão em paz, em harmonia, não faltará nada para ninguém, um auxiliando o outro de forma espontânea. Mas para isso a gente tem que aprender a deixar de ser egoísta, deixar de ser orgulhoso, avarento, e realmente tentar praticar as leis de Deus. Influência do Espiritismo no progresso. O Espiritismo vai contribuir, e já o faz, para o progresso, destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse, a vida futura. Não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então, todos nós somos irmãos.
E é muito ignorante ainda aquele que julga os outros pela raça, pela cor, pelo sexo, enfim. Porque todos nós experimentaremos, se já não experimentamos, a vivência em cada uma dessas situações. Seremos homens, depois voltaremos no corpo de mulher, seremos uma mulher fisicamente. Viremos na raça amarela, asiática, na raça negra, na raça vermelha, enfim, viveremos, vamos ter que vivenciar em todas as situações. Então, por que o preconceito? É o mesmo espírito que hoje está aqui num corpo. Por exemplo, eu estou aqui nesse corpo. Numa próxima encarnação, poderei ser uma mulher ou não. Poderei estar numa outra raça, num outro grupo étnico. Então, por que o preconceito? Eu não vou deixar de ser eu mesmo, porque estou lá, reencarnado lá no Japão, por exemplo, num corpo da raça amarela. Não vou deixar de ser aquilo que eu sou, de levar o conhecimento que eu já adquiri nesta existência, as qualidades e os defeitos também. Mas isso não se perde. Não importa onde eu estiver, eu vou ter as aquisições que eu fiz nesta existência. Então, por que o preconceito? Ninguém é mais e nem é menos que ninguém. Lei de igualdade, igualdade natural. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. Portanto, as diferenças que os homens apresentam entre si, quer em inteligência, quer em desenvolvimento moral, não derivam da sua natureza íntima. Resultam antes de dois fatores a considerar: no maior ou menor desempenho de suas potencialidades, no desenvolvimento ou não das aptidões e virtudes, enfim, no bom ou no mau uso do livre-arbítrio por parte de cada um. Disto decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes confere aptidões mais diversificadas. Então, todos nós fomos criados exatamente iguais. Não foi um melhor que o outro. Né? O que acontece, como explicou aqui, nós temos o nosso livre-arbítrio e muitas vezes escolhemos ter uma vivência não muito correta. Nós temos muita sede de ganhar dinheiro, de enriquecer, e fazemos coisas ilícitas para atingir esse fim. É lógico que ficamos por trás. Aquele que renasceu junto com a gente, teve as mesmas oportunidades e seguiu outro caminho, ele progrediu mais. É lógico. Então, não é a culpa, não existe culpa, mas enfim, se fosse dizer o culpado, é a própria pessoa que escolheu um caminho diferente. O caminho da dor, o outro escolheu o caminho do amor. A diferença está aí. E não que Deus favoreceu mais um que o outro, de jeito nenhum. Fomos criados todos iguais, com as mesmas aptidões. Sendo os diversos mundos solidários entre si, os habitantes dos mundos superiores reencarnam em mundos mais atrasados como espíritos missionários, para aprimorar o progresso intelectual e moral, através de seus exemplos. Partindo da premissa de que os espíritos não mais regridem no seu progresso, tem-se que, ao passar de um mundo superior para um mundo inferior,
conservarão integralmente as faculdades e aptidões adquiridas. Consequentemente, tal fato acentua ainda mais as desigualdades de aptidões que existem entre os homens. É lógico que aquele que aprendeu mais, sabe mais. Então, quando ele reencarna aqui, ele não perde esse conhecimento. Fica em forma latente, mas fica. Quando precisou, desenvolve rapidinho. Vem à tona, não é que desenvolve, vem à tona, bem rápido. E é lógico que ele tem mais conhecimento, ele tem mais amor, ele tem mais jeito com as coisas, porque ele progrediu mais. E também outra, nós não fomos criados exatamente no mesmo momento. Fomos criados exatamente iguais uns aos outros, não temos diferença nenhuma. Porém, não fomos criados no mesmo momento. Então, aquele que foi criado antes, ele progrediu mais, ele viveu mais. Então, é natural que ele tenha mais conhecimento que nós, que saiba mais, que seja mais elevado moralmente, por aí vai. E Deus, na sua infinita bondade, permite que esses espíritos mais evoluídos venham a reencarnar no nosso meio, para nos dar exemplo. Nós temos vários. Chico Xavier, um grande exemplo. Irmã Dulce, lá da Bahia. Madre Teresa, o Gandhi, o próprio Gandhi. Então, são exemplos de espíritos elevados e que nos deram exemplos maravilhosos para ser seguidos, né? Só que a gente tem a preguiça, né, de fazer. Mas eles deram exemplo. E muitos seguiram esse exemplo. É isso que é bom. Deus não criou, portanto, espíritos com faculdades desiguais, mas permitiu que os espíritos com os mais diversos graus de desenvolvimento estivessem em contato entre si para auxiliar a evolução dos mais atrasados e, em necessitando uns dos outros, cumprissem a lei do amor. Tal fato explica por que o misto de aptidões é necessário, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, respeitando-se, evidentemente, os limites das forças físicas e intelectuais. Nesse contexto, o que um não tem condições de fazer, o outro fará, e assim é que cada um desempenhará um papel útil dentro da criação. Então, muito bem explicadinho, né, esse parágrafo. Desigualdades sociais. As desigualdades sociais não se enquadram nas leis naturais porque não são obras de Deus, e sim consequência do orgulho e do egoísmo do próprio homem. Contudo, à medida que a humildade avançar no seu progresso moral, essas desigualdades tenderão a desaparecer, restando somente a desigualdade fruto do mérito e das virtudes adquiridas pelo homem. Somente então as criaturas se reconhecerão como filhos de Deus e se amarão como irmãos, e não se avaliarão mais pelo sangue nem pelo papel que ocupam na sociedade, mas sim pela evolução moral do espírito que independe da condição social. Sem dúvida, a condição social é simplesmente um aprendizado que cada espírito tem que passar. Só isso. Ele não é mais evoluído ou menos evoluído por causa disso. Pode ser que, nesta vida, por ter nascido em berço de ouro, ele tenha mais condições de se preparar materialmente falando. Receber uma educação aprimorada, enquanto que o outro, coitado, né, que nasceu num local mais pobre, não teve a oportunidade de estudar, de se aprimorar na educação do mundo. Porém, a moral, os bons costumes, isso daí é do espírito. Porque tem muitas pessoas que tiveram uma vida miserável em termos materiais
e são de um caráter ilibado. Ao passo que outros que tiveram tudo, nasceram em berço de ouro, é um caráter assim, sabe, sofrível mesmo. Então, a condição social nesse quesito não funciona muito. Não importa muito. No tocante àqueles que se aproveitam da superioridade da sua posição social para oprimir os mais fracos, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. A lei de Deus, ela é perfeita. Por isso a lei de causa e efeito, ação e reação. Aquilo que você faz é seu. É uma vibração que partiu de você. Ela é sua. Ela atinge outra pessoa? Atinge, com certeza. Mas, o que acontece? Ela bate e volta para você. É sua. Foi você que liberou aquilo, aquela energia, aquele tipo de energia. Não tem por onde fugir, ela vai voltar para você, sim. Então, nesse caso aqui, ele já está falando da reencarnação. Então, aquilo que você fez para os outros, o sofrimento que você causou, enfim, toda a judiação que você fez, numa outra vida você vai sofrer aquilo, exatamente aquilo que você fez os outros, né, passarem. Então, você não tem por onde fugir. É a lei de causa e efeito, é a lei de Deus, é a lei perfeita. Você vai colher o fruto daquela semente que você plantou, pode ter certeza. Então, por isso que a gente diz, né? Faça sempre o melhor que você puder para os outros. Auxilie. Se você não puder auxiliar, pelo menos fique quieto, não atrapalhe. Não faça nada que vá atrapalhar os outros. Porque vibração é vibração, gente. Ela volta para a gente. É nossa. Isso é nosso. Vá onde for. De uma vida para outra nos acompanha. Não larga do pé da gente tão fácil assim, não. Então, vamos procurar ser um pouquinho melhores, né? Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas nem sempre se origina das diferentes faculdades ou dos mais variados recursos de que alguns dispõem para adquirir mais bens que os outros. Muitas vezes, é também fruto de falcatruas, injustiças e outros meios ilícitos que lançam mãos os que ainda se deixam levar pela cobiça e pela posse de bens materiais. Mas convém ressaltar que herdeiros de fortunas amealhadas desta forma não são responsáveis pelo mal que seus antepassados fizeram, principalmente se desconhecem tal fato. É preciso considerar que muitas vezes uma fortuna vem parar providencialmente nas mãos de um homem, justamente para que ele tenha a oportunidade de reparar uma injustiça cometida. Se estiver ao alcance deste homem compreender a necessidade moral de reparar este mal cometido por outrem, será então um homem justo e, como tal, feliz, e a reparação da falta será levada em conta para ambos. A igualdade absoluta das riquezas jamais existiu e tampouco poderá existir, pois a própria diversidade das faculdades e diferentes aptidões entre os homens impediriam que assim fosse. O que importa é combater, antes de tudo, o egoísmo, para que as relações sociais sejam sempre fraternas. Somente assim, o relativo bem-estar de todos será meta possível de ser atingida pelos homens quando, entre eles, o sentimento de fraternidade sobrepujar-se ao egoísmo e a verdadeira justiça for finalmente praticada. Aqueles, portanto, que acreditam que a cura para os males que afligem a sociedade está na igualdade absoluta das riquezas, estão enganados, pois não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela força das circunstâncias. Combatei o egoísmo, pois esse é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Então, é impossível que haja distribuição da riqueza de forma tal que todos tenham o mesmo tanto. Não dá. Primeiro, pela
diferença das aptidões. Esse sabe administrar melhor que aquele, consequentemente, ele vai fazer com que a riqueza que está na mão dele seja frutífera, né, frutifique, e aquele outro que não sabe administrar, em pouquinho tempo ele dizima tudo, acaba com tudo. Então, a diferença das aptidões é um entrave para que haja igualdade das riquezas. E, em segundo lugar, com tantas pessoas que tem no mundo, se a gente pegar toda a riqueza do mundo e for distribuir em partes iguais, vai dar pouca coisa a cada um. Não dá para fazer muito sucesso com isso. Além disso, tem um outro fator a considerar bastante. Quando a gente tem nas mãos uma riqueza acumulada, a gente pode gerar bem para muitas pessoas. Eu cito um exemplo. Uma pessoa que recebeu uma herança, por exemplo, e ele aplica essa herança construindo uma fábrica ou algo do tipo que vai gerar mais riqueza para ele. Porém, quantos funcionários ele vai ter? Ele não vai poder gerir uma fábrica sozinho ou só com robôs. Ele tem que ter funcionários. Esses funcionários vão ganhar o pão de cada dia de forma digna, de forma decente, pelo trabalho que vão realizar. Então ele vai sim estar produzindo um benefício enorme para a sociedade. Através da sua riqueza, ele não construiu uma fábrica, por exemplo, visando só o bem dos outros. Ele está visando o próprio bem, aumentar o seu patrimônio, enfim. Mas com isso, ele está ajudando muita gente. Ele está fazendo grandes benefícios, empregando tantas pessoas que vão viver daquele salário. Então, se dispersar isso daí, como é que faz? Não vai ter mais. Então a gente tem que pensar um pouco que a riqueza, ela é certa do jeito que está. E cada um de nós vai ter a riqueza a seu turno. Nesta vida não, na próxima ou na outra. Depende do nosso aprendizado. Ou já tivemos em vidas anteriores. Quem pode garantir, né? Pode ser que nós já tenhamos sido muito ricos, muito poderosos. E hoje estamos aqui para ter outro tipo de aprendizado. Então a gente tem que, assim, como eu posso dizer, a gente tem que aceitar as coisas do jeito que elas são. Ser conscientes de que sempre estaremos no lugar que necessitamos para o nosso aprendizado. Sempre na condição social melhor para o nosso aprendizado também. Então vamos pensar um pouco nisso, vamos refletir e vamos compreender que aquele que tem a prova da riqueza, ele tem uma prova um pouco mais pesada do que aqueles que não têm. Porque a responsabilidade dos fatos gerados, das facilidades que a riqueza proporciona, pode ser um atenuante ou agravante das suas faltas. Pensemos um pouco nisso. Então, meus amigos, aqui termina a nossa aula. Nós iremos depois para a aula, 23ª aula. E nós vamos continuar esse assunto ainda. Vamos ver um pouquinho sobre as provas da riqueza e da miséria. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Da igualdade de direitos entre homens e mulheres. E assim, né, esse vai ser o assunto da próxima aula, da 23ª aula. Viremos em momento oportuno. Até lá, um abraço a todos.